Seria a Cressida a nova Sophie na história de amor de Benedict, que provavelmente vai ser o protagonista da 4ª temporada de Bridgerton? Se você quer saber mais sobre essa teoria e algumas outras que estão rolando por aí, fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre isso e comentar algumas notícias também que estão rolando. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Que saudade que eu tava de falar sobre o Bridgerton por aqui. Mas sem muitas enrolações, vamos logo falar que tem muita coisa interessante aqui. Primeiro de tudo, ainda não foi confirmada pela showrunner de Bridgerton que a 4ª temporada vai ser focada no Benedict. Porém, todavia, entretanto, como a gente bem viu e comentou nos últimos vídeos aqui do canal, quem estava presente, né? Provavelmente ele vai ser sim o protagonista da 4ª temporada, porque pra mim, com as dicas que foram deixadas principalmente ali no último episódio da conversa do Benedict com a Heloise sobre ter um baile de máscaras e tudo mais, pra mim tá mais do que claro que o Benedict vai ser o protagonista. Mas uma coisa que ainda não está totalmente claro é quem será o seu par romântico. Quem bem sabe, nas histórias dos livros, a protagonista que faz o par romântico com o Benedict no livro dele se chama Sophie. E até esse momento ela ainda não apareceu na série nessas 3 temporadas que tivemos, e como vimos agora nessa temporada, o Benedict é bissexual. Como eu comentei nos vídeos aqui do canal e até nas lives que eu fiz, eu acho que, mesmo tendo esse motivo do Benedict ser bissexual e ter esse interesse em homens também, acredito que a história dele em si não vai se diferenciar em praticamente nada com a do livro. Então eu realmente acho que a Sophie vai existir. Tirando isso de lado, vamos focar agora então em falar sobre as teorias que estão rolando por aí na internet. A primeira teoria, que muita gente acredita ser real até, é sobre a Cressida. Como a gente viu nessa temporada, ela teve muita importância, que lá no finalzinho ela meio que foi escanteada, mesmo tendo toda a importância e foco na vida dela, na história dela e na família dela. Então, qual que é a teoria que tá rolando? Como a gente viu, lá no último episódio, ela acabou sendo banida da sua casa, digamos assim, e foi morar no interior, numa cidadezinha, com uma tia dela que parece ser bem severa. Tanto que o pai dela fala que a tia dela vai dar um jeito nela. E o último vislumbre que tivemos dela foi na carruagem, dando tchau para sua família e bem triste. E aí, o que tá falando? O pessoal tá falando na internet que seria talvez a Cressida a nova Sophie na série Bridgerton. Ou seja, quer dizer que ela vai mudar de nome? Não. Poderia até, mas não exatamente assim. O que o pessoal tá falando é que como ela teve um grande foco nessa temporada, o que foi um tanto estranho, tem muita gente que achou que foi até um pouco exagerado, talvez isso ainda vai ter um certo desenvolvimento na 4ª temporada. E seria justamente com a volta da Cressida, só que disfarçada. Como ela foi morar no interior com a sua tia, provavelmente ela vai ser maltratada e tudo mais. Não que ela já não fosse maltratada na família dela, como a gente pôde ver, mas seria de uma maneira bem mais severa com essa tia dela. E aí, durante o famoso baile de máscaras da família Bridgerton, ela acabaria escapando da casa da tia dela para poder voltar à sociedade, para poder ir participar, e ela vai a esse baile vestida a caráter, é claro, com uma máscara, e acaba se encontrando com o Benedict sem ele saber que se trata da Cressida, e aí eles se beijariam e eles se apaixonariam. E aí a Cressida seria a nova Sophie. Afinal de contas, por mais que a gente tenha visto que ela sempre foi uma personagem bem detestável, eles desenvolveram muito mais ela nessa temporada, e pode ser que, com mais sofrimentos ainda, ela seria uma personagem meio que a nova Cinderela, porque a história do Benedict nos livros, meio que a Sophie se trata de uma Cinderela, né? Bom, existem mais de uma razão para essa teoria estar sendo acreditado, que as pessoas estejam acreditando nessa teoria. A primeira foi esse foco tão grande na história da Cressida e da família dela, esse foco muito grande que a gente teve. E a segunda razão, que eu vou mostrar aqui pra vocês, é que, bom, mostrando aqui pra vocês, essa foto aqui que foi divulgada já faz um tempinho, tá? Foi divulgada na época até de produção dessa 3ª temporada de Bridgerton. Foi a pessoa que arruma ali as perucas e tudo mais, né, da série. Ela postou essa foto da atriz que faz a mãe da Cressida, e aqui na descrição ela solta a seguinte frase: fato
divertido, engraçado. Lady Cowper's primeiro nome da Lady Cowper é Araminta. E o pessoal já ficou louco com isso daqui. Porque, para quem não sabe, no livro do Benedict, Um Perfeito Cavalheiro, o nome da madrasta da Sophie é Araminta. Ou seja, o pessoal já tá ligando uma coisa na outra. E aí, como se isso já não fosse lenha o suficiente para colocar na fogueira, recentemente, há um tempinho atrás também, quando a série saiu, mais uma vez, a atriz que faz a Lady Cowper postou essa foto junto com a atriz da Portia e ela mais uma vez colocou aqui na descrição: Lady Featherington e Cowper, Portia e Araminta. Mais uma vez, declarando aí que o nome dela na série é Araminta. E aí tá todo mundo pensando, seria esse só uma coincidência? Olha, deixando a minha opinião aqui, nesse caso, eu acho estranho eles colocarem o nome da personagem da mãe da Cressida igual a que seria do nome da madrasta da Sophie. O que dá uma certa, digamos assim, credibilidade para essa teoria que tá rolando. Mas, entretanto, todavia, eu ainda acho que não faz muito sentido. Por mais que a história da Cressida tenha tido muito foco nessa terceira temporada, apesar de eu não ter lido os livros, quem acompanha aqui o canal sabe disso, eu ainda acho que fez muito sentido ter todo esse foco na história da Cressida. Porque até onde eu sei, nos livros, no livro do Colin e da Penelope, ela tem realmente muita importância, até porque ela se passa, assim como aconteceu na série, ela tenta se passar pela Lady Whistledown. Então, o que eu acho que não foi feito muito bem aqui na série é que deram todo um desenvolvimento para a personagem, deram todo um foco para ela, mas quando chegou ali no último episódio, nos 2 últimos episódios, ela meio que foi escanteada e pra mim, eu falei na minha crítica, comentei com umas pessoas aqui, apesar de algumas pessoas não concordarem comigo, eu fiquei com uma certa dó da Cressida, porque deram tanto desenvolvimento para a personagem, pareceram mostrar pra gente por que ela tinha esse jeito dela, e ali no final, de qualquer maneira, ela ainda se ferrou e teve que ir morar lá com a tia dela. Não gostei muito disso, acho que poderia ter sido levado de uma outra maneira, mas enfim, isso não é isso que a gente está discutindo aqui. O que eu tô querendo dizer é que, mesmo com todo esse desenvolvimento, eu não acho que essa história, essa teoria que estão falando de a Cressida ser a nova Sophie, ser colocada como a Sophie na 4ª temporada, seja uma possibilidade. Porém, todavia, entretanto, existe uma segunda teoria que também envolve a Cressida e a família dela. E é justamente sobre essa teoria que a gente vai conversar agora. No livro Um Perfeito Cavaleiro, a Sophie é filha bastarda de um conde e por isso ela é maltratada pela sua madrasta. E então, onde que isso pode se encaixar na história da Cressida e a sua família? A segunda teoria que tá rolando é que, na verdade, o conde, marido da Lady Cowper e pai da Cressida, tem uma segunda filha. Essa filha seria a bastarda e que possivelmente poderia ser a Sophie nessa história toda. E aí, essa teoria até que faz mais sentido se a gente lembrar daquele detalhe que vimos nas 2 fotos, falando sobre o primeiro nome da Lady Cowper ser Araminta. E como eu comentei antes, Araminta é o nome da madrasta da Sophie no livro, o que faria muito mais sentido do que ser somente uma coincidência. E o que eu acho sobre essa teoria? Eu acho ela bem mais plausível do que ser a da Sophie, e só fico me perguntando se sobre a da Cressida, aliás, e só fico me perguntando então se essa filha bastarda do conde Cowper, do Lorde ali, né, já ter sido revelada para a família da Lady Cowper e para Cressida, ou é uma personagem que ainda vai ser reconhecida como uma bastarda, ou se ela realmente é uma bastarda que praticamente vive ali na casa dos Cowper como uma funcionária mesmo, sabe? Assim como a Cinderela era tratada praticamente lá nas histórias da Cinderela, que todo mundo bem sabe, né? Então, como a gente ainda não tem tantos dados fundados nessa teoria, eu acho ela bem plausível, mas também não posso cravar em pedra que a Sophie vai sair dessa casa, porque teve um desenvolvimento da história da Cressida e sua família aqui nessa terceira temporada, mas eu acho que talvez, se eles queriam dizer que a Sophie é dessa família, porque
colocar a Cressida tão para longe, eu acho que ela seria importante nessa história. Eu não sei, pra mim tá faltando alguma peça, eu acho que poderia ter dado já alguma pincelada, alguma dica de que a Sophie estava ali na casa, algum momento que a gente viu mostrando a casa dos Cowper, né? Talvez uma funcionária passando ali de fundo, a gente vê que ela é loira ou algo assim. Pode ser que ela não seja loira na série, né? Mas enfim, alguma personagem de costa que a gente fique, olha só, estranho essa movimentação. Não sei, talvez sim, não podemos descartar essa possibilidade, acho que principalmente pelo fato do nome da Lady Cowper ser Araminta, mas eu acho que vai ser estranho focar que ela é a filha do Sr. Cowper e não ter a Cressida ali. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, fica a dúvida em outras coisas, porque andou saindo algumas notícias que eu vou trazer agora aqui pra vocês, que algumas notícias que não são tão boas e que também se encaixa de certa forma um pouco nessa teoria e que pode acabar descartando essa teoria também. A primeira notícia é ruim porque, originalmente, a série já tinha sido revelada que seria gravada a quarta temporada agora nesse mês de julho. Só que uma nova listagem de produção sugere que a data de início das filmagens da quarta temporada foi adiada para meados de setembro desse ano e vai até abril de 2025. O que é uma porcaria, né, gente? Porque se vai adiar o início das filmagens, quer dizer que até a série ser lançada, a quarta temporada pra gente, vai demorar mais ainda e a gente já não aguenta mais, né? Aqui tem até uma parte no final aqui dessa matéria falando que provavelmente a série, se demorar mais ou menos o mesmo tempo que durou da segunda temporada para a terceira, pode ser que seria só em junho de 2026 a quarta temporada, o que é tempo pra caramba. Coisa que muita gente se pergunta o porquê. Porque essa série não tem tantos efeitos especiais assim como muitas outras, então fica aí o questionamento. É algo que eu mesmo me questiono. Não vejo tanta razão para ter uma demora tão grande em uma série que é pautada em algo bem real. Acho que eles têm mais trabalho em questão de produção, de looks, de peruca, essas coisas, e a gravação em si, mas não tem tanta coisa para editar com efeitos especiais, pelo menos essa é a minha opinião. E aí, pessoal, não foi revelado, como eu disse aqui, como tá falando nas matérias, só tá uma listagem de produções que estão falando que a série foi adiado, as gravações, para setembro. O que eu não acho que sugere, não. Na verdade, foi realmente adiado porque a gente não tem nada sendo gravado agora, nem postando, nem nada, e geralmente eles postam quando começa o início das filmagens. Então, provavelmente, realmente ficou para setembro. Mas o que não foi revelado é o motivo por trás desse adiamento. E talvez o motivo desse adiamento esteja nessa outra matéria aqui. A quarta temporada de Bridgerton pode escalar um personagem-chave dos livros, tá em Collider, tá? Essa matéria aqui é da Collider. O Collider descobriu que a Netflix está escalando um papel-chave na aguardada quarta temporada de Bridgerton, descrito como um papel recorrente importante. O casting está procurando uma atriz para interpretar Emily. Presta atenção, pessoal. Uma personagem com aproximadamente 24 a 30 anos, descrita como corajosa, infinitamente engenhosa e com problemas para confiar nos outros. Emily está no roteiro como uma mulher do leste asiático. O papel envolverá nudez e cenas de natureza sexual, o que sugere que Emily pode ser apenas um novo interesse amoroso para um dos irmãos Bridgerton. Pessoal, seja um novo interesse amoroso para um dos irmãos Bridgerton. Anthony está casado, Colin está casado, nós só temos o Benedict. E o outro rapazinho lá que ainda não tem idade para isso, né? Então a gente não vai ver ele se envolvendo com ninguém ainda, né? Bom, o que resume isso aqui? Que provavelmente é o par do Benedict. Eu não acho que essa personagem aqui seja só mais alguém para o Benedict começar a ter casos amorosos de novo até ele finalmente conhecer a Sophie. Eu não acho que isso faça o mínimo sentido. E aí, desde que saiu essa notícia aqui, muita gente está falando que provavelmente essa Emily seja a Sophie, porque muitos filmes e séries usam palavras códigos, como aqui mesmo está falando nessa matéria, para manter o elenco para papéis críticos em segredo. Por isso que essa personagem aqui pode ser um código, esse nome Emily, para Sophie. E aí, é aí que tá. Se eles ainda estão procurando alguém para interpretar a Sophie, pode ser por isso que a quarta temporada foi adiada para gravar somente em setembro. O
que, deixando aberto aqui um parênteses, eu acho que a dona Netflix e a Shonda tá demorando demais, né, pessoal? Vocês tinham que estar com essas coisas tudo programada, né? Sem falar que isso demora muito mais a produção da série, né? Uma personagem tão importante, chave como essa, deixar pra decidir em cima da hora assim, eu acho um grande equívoco, né? Mas enfim, isso é só uma crítica aqui. Voltando pro tema aqui da história do que a gente tá contando e da notícia, provavelmente esse é o motivo do atraso das gravações. E aí, onde é que isso se encaixa novamente nas teorias? Se a tal da Emily realmente for a Sophie, aqui tá falando que ela está no roteiro como uma mulher do leste asiático. E por mais que a irmã da Crest, essa irmã bastarda, possa ser filha do Lord Cowper com alguém que seja asiático, eu não consigo dizer que se encaixaria muito na história. Então, se isso aqui for realmente verdade, na minha opinião, a Sophie vai ser alguém totalmente diferente. Não vai ter nada a ver com a Cresta e com o Cowper e com a família dela. E se alguém realmente de fora da história que não apareceu ainda, assim como aconteceu lá na segunda temporada com a família da Kate. Ela veio totalmente de fora do núcleo da série, foi adicionada, e eu acho bem possível que também aconteça aqui. E apesar de eu não ter lido o livro do Perfeito Cavaleiro, até onde eu sei, a Sophie não é descrita como uma mulher asiática, né? Ela é loira, algo assim, pelo que eu já ouvi falar das pessoas. Então, se a Emily, se a Sophie for dessa maneira, eles vão mudar um pouco a sua etnia e tudo mais para ter uma representatividade que eu não vejo problema nenhum, mas aí já não se encaixaria tanto na história da família Cowper. Pelo menos essa é a minha opinião. E assim, falando um pouco aqui pelo que o Collider descobriu, pela descrição da personagem, da idade, tantos detalhes sobre ser corajosa, infinitamente engenhosa, um problema para confiar nos outros e que a gente sabe que a Sophie na história é maltratada e tudo mais, eu acho que faz muito sentido essa personagem ser de verdade a Sophie, sem falar nessa questão de ter bastante cenas de nudez, o que faz sentido, né? A gente não fica vendo muitos outros personagens em Bridgerton sem serem os protagonistas com cenas de nudez. Então, pessoal, eu acho que por mais que essa teoria tenha uma certa base, principalmente na questão ali do nome da Lady Cowper, eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que vai ser alguém realmente trazido de fora. E só fico triste aí por essa demora que a gente vai ter para ter essa temporada, né? Nem começou as gravações ainda. Vai demorar provavelmente muito tempo até a quarta temporada ser lançada pra gente finalmente saber da história do Benedict. Mas me conta você, o que você acha dessas teorias? Se vocês acham que elas têm fundamento, se vocês concordam comigo, se vocês acham que a tal da Emily é a Sophie, se vocês acham que mesmo essa tal de Emily sendo a Sophie, ela vai ser a filha bastarda do Lord Cowper. Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Comenta o que vocês acham desse atraso da Netflix para começar essas gravações, para procurar uma protagonista. Eu acho um absurdo. Enfim, comenta tudo que vocês acharem aí embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, façam comentários e se inscrevam no canal. Ative o sininho para não perderem um vídeo sobre Bridgerton, nenhum vídeo sobre filmes, séries, que rola muita coisa por aqui, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!